Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, um começo ruim, mas o time melhora na segunda etapa pelas mexidas do Lázaro, na postura também. O Giuliano e o Paulinho foram decisivos e a gente precisa falar sobre esse jogo e também do que vem por aí, né? E o técnico novo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você encontra jogos ao vivo e de graça dos campeonatos estaduais, como o Paranaense, o Catarinense e também o Carioca. Tem 9 ligas espalhadas pelo mundo para você assistir, Liga da Índia, Campeonato Suíço, além, claro, do grande carro-chefe que é a Bundesliga, o Campeonato Alemão, com jogos ao vivo e de graça na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, com os melhores momentos, os craques, os lances, tudo pra você, sem custar absolutamente nada. Então não perde teu tempo. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? E serve pra qualquer celular. Rapaziada, o começo foi ruim, hein? Nossa senhora, com 8 minutos era pra estar 2-0 para o Ituano, mas aí não fosse o VAR, né, corretamente, mas por muito pouco, anularam o gol do Ituano. O Cássio teria tomado um frango histórico que realmente marcaria muito a sua carreira, ainda mais uma fase em que ele vem de um ano contestado, que o Corinthians contratou um goleiro para ser a sua sombra, mas para sorte do Cássio, apesar do frango, porque não foi só ele que errou, né? Ali foram vários erros defensivos, tanto no primeiro quanto no segundo gol. Para sorte do Corinthians, o VAR anula o gol e aí o Corinthians consegue voltar para o jogo, porque realmente o começo foi trágico. Logo no primeiro lance, no primeiro gol, né, do Ituano, no gol do Neto Berola, uma roubada de bola, numa perda de bola também do Victor Cantillo, que foi escolhido pelo Fernando Lázaro para ser o titular na abertura do meio-campo. E aí vejam como são as coisas, né? Eu sou um dos caras que mais defende o Cantillo aqui na primeira função no meio-campo. Acho que ele tem essa capacidade, né, de armar o jogo mesmo na primeira função, que é um cara que consegue fazer inversões importantes, que tem um passe mais a longa distância, um passe certeiro, entre linhas e tudo mais. Ele fez um jogo muito ruim, né? Como toda a equipe na primeira etapa, e aí foi substituído. É claro que é início de temporada, eu não vou avaliar o Cantillo por esse jogo, né? Mas, poxa vida, eu queria tanto que o Cantillo fosse titular. Ele foi o cara que mais rendeu no comando do Silvinho e realmente não foi bem. Ele já compromete nessa primeira roubada de bola. O Gerson Magrão faz uma grande jogada, passa pelo Gil como quis, mas assim, passou pelo Gil como quis, assim, não deixou na saudade mesmo, como a gente fala, e ele toca que o João Vitor não encontra o Neto Berola. E aí ele desloca o Cássio, né? Chuta no cantinho ali e acaba abrindo o marcador. No segundo, houve também uma sequência de erros, com a bola passando no meio das pernas do Fagner, a defesa batendo cabeça e o lateral esquerdo ali podendo fazer o gol que, felizmente, para o Corinthians foi anulado. Bom, aí o Corinthians volta para a partida porque o Corinthians tem um jogador chamado Paulo. O Paulo, como chamava o Silvinho, que é o Paulinho, né? Que apesar de não ser um centroavante, né? O Fernando Lázaro começou, é bom falar da escalação, né? Com uma linha de 4 que a gente já conhece, né? Com o Fábio Santos, o Fagner e a dupla de zaga. Aí o Victor Cantillo abrindo do meio de campo, com o Giuliano no banco, o William também, imagino eu, por uma questão de sequência de jogos, né? O William tá sendo muito preservado nesse começo de ano. O Giuliano eu já acho que foi opção técnica. E aí ele colocou o Renato Augusto e o Paulinho, com Gustavo Mosquito, Roger Guedes pelo lado e o Jô de centroavante lá na frente. Pois bem, naquele momento em que o Paulinho faz a sua infiltração, não comete a falta, né? Toma a frente da defesa, vai driblar o Pegorari e acaba sofrendo a penalidade. E o Fábio Santos bateu muito bem, porque se ele não bate bem, o Pegorari buscava, porque ele foi na bola, foi lá no cantinho. Aí o Gerson Magrão, que já tinha obrigado o Cássio a evitar um gol olímpico, consegue o cruzamento no segundo pau para o Rafael Pereira cabecear, o Cássio espalmou e o Kleber só acabou fazendo o gol. Os jogadores do Corinthians, todos eles dentro da grande área, marcando a bola e não por setor. Então todo mundo acabou permitindo com que o jogador do Ituano conseguisse o cabeceio, mas de uma forma muito vacilante, né? E aí depois no rebote o Kleberson aproveita e nenhum jogador consegue chegar. Ali o Ituano faz o 2-1 com justiça, porque era melhor time na primeira etapa. A sensação que eu tive no começo do jogo, no primeiro tempo, era que o Ituano estava numa rotação diferente da do Corinthians, que o Corinthians entrou, sei lá,
para administrar o jogo, para achar que venceria de qualquer forma. Não entendi o que aconteceu. A postura, além da qualidade técnica e desorganização em vários momentos, ela foi muito gritante. E é óbvio que eu não vou botar na conta do Fernando Lázaro, porque, por exemplo, esse treinamento de bola parada defensiva, isso provavelmente seja uma herança do trabalho do Silvinho. Claro que o Lázaro fez ali as suas observações, mas o cara interinamente pegou o time essa semana. Enfim, eu assim não consigo imaginar como responsabilidade do time ter entrado tão mal botar isso na conta do Fernando Lázaro. Mas eu também preciso exaltar que o Lázaro, embora algumas escolhas, se bem que eu não discuto as escolhas dele, tá? O Giuliano, para mim, obviamente, não tem que sair do time, tem que ser titular, mas ele escalar o Victor Cantillo, ele botar o Renato e o Paulinho pela primeira vez como titular, ele deixar o William para segundo tempo dentro de um planejamento físico, acho que tá tudo dentro dos conformes. Se foi uma opção técnica pelo Giuliano ter começado no banco, aí foi um erro, que ele corrige imediatamente na segunda etapa, tirando o Cantillo, que realmente não vinha fazendo um bom jogo, para botar o Giuliano. Só que com isso você traz o Renato para a primeira função e avança mais o Giuliano e o Paulinho. Bom, o Giuliano fez um gol com 1 minuto em campo. Realmente, se ele errou na escalação, o Lázaro foi premiado com essa substituição numa jogada do Roger Guedes, que está devendo muito em 2022. Apesar dessa jogada, apesar dessa assistência, ele é um cara que pode entregar muito mais do que isso. E as notícias que a gente tinha do Roger Guedes era de um cara trabalhando nas férias para voltar com tudo, para ser o artilheiro da Libertadores e não sei o quê. Claro que ele ainda pode ser, claro que ainda pode ser um começo, né? Mas eu não sei se é um aspecto físico, eu não sei se é técnico, não sei se a cabeça dele não tá legal, mas é fato que ele não tá entregando nada. E é um cara que permanece em campo os 90 minutos, diferentemente dos outros atletas. Se é físico, por que não descansar? O Corinthians tem vários jogadores de lado. Pela esquerda tem o Adson, tem o William, que acabou fazendo a esquerda hoje também, no final do jogo, quando entrou o GP. Tem o GP, tem o Mosquito, tem jogadores de lado. Por que o Roger Guedes tem que ser mantido o tempo inteiro, mesmo quando ele não tá bem tecnicamente? Acho que a gente precisa discutir isso. Mas enfim, é um baita jogador e pode ajudar muito. Aí depois do Giuliano ter entrado, né, e ter feito imediatamente esse gol, aí vem uma nova mexida do Fernando Lázaro, que impressionante, né? Ele coloca o Gabriel Pereira e na primeira jogada do Gabriel Pereira, aberto pelo lado direito, ele faz o cruzamento e o Paulinho vai lá ao seu estilo de cabeça, desloca o goleiro e decreta a virada corintiana, o primeiro gol do Paulinho no seu retorno. Até brinquei, né, no Twitter lá, pra que um 9 se você tem o Paulinho? É impressionante como ele cria jogadas ofensivas, como ele faz gols, como ele aparece na área, como ele já tinha feito uma baita jogada tabelando com o Jô, ou com o Roger Guedes, agora não vou lembrar, e o Pegorari tinha feito uma baita defesa. Ele chutou em cima, né? Mas ele chegou na frente para concluir e o goleiro fez uma boa defesa queima-roupa. O Paulinho cria muitas oportunidades. Em algum momento ele vai acabar marcando. Se você deixar dois atacantes lá na frente, eu vou insistir, vou bater nessa tecla, o Paulinho vai infiltrar muito, né? É claro que dentro desse sistema em que você precisa, por exemplo, você não pode abrir mão de um Giuliano, que é um cara que é um motorzinho do time, um cara que marca, um cara que chega na frente, um cara que marca gols, um cara que combina jogadas. Você não pode tirar o Giuliano e, obviamente, você não pode tirar o Paulinho e o Renato. Dentro desse sistema, muitas vezes, você vai sacrificar o Renato, como foi o caso, para trazê-lo para primeiro volante, para a primeira função. Isso eu acho um problema também. E é difícil de montar essa equação. Eu confesso que eu tenho dificuldades para saber como resolver tudo isso, né? O GP ele entra no lugar do Jô, e aí ele entra junto do William, o William também entra no segundo tempo. O GP vai para a direita, o William vai para a esquerda e o Roger Guedes faz a referência. E aí depois o Duqueiroz entra, porque aí o Paulinho já descansa daí, né? Isso lá nos minutos finais. E aí sim o Duqueiroz faz a primeira função com o Renato e o Giuliano mais à frente pro time ter. Enfim, acho que o GP entrou na do Gustavo Mosquito, né? E o William na do Jô. Acho que foi isso. Mas enfim, essa foi a mudança tática, né? Botando o William pela esquerda, o GP na direita e o Roger Guedes de novo, que não funciona, né? Não funciona, ele não gosta de jogar ali. Enfim, até teve uns arremates, né? Conseguiu criar algumas chances, mas tá muito abaixo daquilo que se espera do Roger Guedes. É óbvio que não dá para ver muita mudança, né, gente, do time do Silvinho pro do Fernando Lázaro. É o mesmo elenco. O primeiro jogo, a vitória foi importante, né? E teve essa mexida do primeiro para o segundo tempo.
talvez uma conversa no vestiário, não sei o que aconteceu, mas as mexidas também elas fizeram com que o Corinthians se impusesse em campo, porque o Ituano estava dominando a partida na primeira etapa. No segundo até conseguiu criar algumas oportunidades, mas o Cássio já estava um pouco mais seguro do que no começo do jogo. A defesa como um todo. O time foi outro, em termos de postura, de entrega, não sei se teve a ver com a entrada do Juliano, claro que a entrada do William você dá mais qualidade, né? Seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele é um jogador diferente. E o Paulinho, né? O Paulinho é impressionante, mas o Paulinho já estava bem no primeiro tempo, era a única coisa, né? O único jogador que se salvava dentro de uma primeira etapa ruim. É muito pouco, claro, a gente sabe que o começo está começando, você não vai poder vencer jogos assim apenas no sofrimento, até pela qualidade do elenco que tem. Ainda é difícil entender de que forma o Corinthians vai montar esse time, vai jogar com centroavante, seja o Jô, seja qualquer outro, vai jogar com todo mundo ao mesmo tempo no time, vai sacrificar o Renato de primeiro, vai colocar um outro ali, seja o Cantilho, seja o Duqueiroz, para poder priorizar todos os outros. Isso não é nem o Fernando Lázaro que vai decidir, é o próximo treinador. E quem será esse próximo treinador? Já fiz um vídeo aqui falando de todos os nomes descartados, né? Que impressionante, a lista vai afunilando e você não tem mais opções. Mas as informações é de que o Corinthians quer dessa vez um estrangeiro, quer buscar um técnico de fora do país. Se o nome mais novo que surgiu diante de todos aí, porque o Jorge Jesus é muito caro, não quer trabalhar agora, o Odair Helma, né, seria um brasileiro que talvez o Corinthians pudesse negociar, mas ele tem contrato com o Al-Ahly dos Emirados Árabes até 2024, é mais difícil. Os brasileiros aqui foram todos descartados, Renato Gaúcho, Cuca, Mano Menezes, Dorival Júnior, Roger Machado, todos eles descartados nesse momento. Então surgiu o nome do Vitor Pereira, que é o português, que também estava na lista do Flamengo, também estava na lista do Atlético Mineiro, que treinou o Fenerbahçe, que foi demitido do Fenerbahçe recentemente, e está livre no mercado. Esse treinador, 53 anos, português também, seria o nome mais novo da lista, mas eu não consegui confirmar nenhuma informação. Inclusive, meu amigo João Paulo Capelanes conseguiu conversar com ele, que disse que não pode falar nada a respeito disso nesse momento. Então, ele não negou, né? Ele só disse que não poderia falar a respeito. Então, talvez possa ser esse o nome, mas a gente não conseguiu confirmar ainda. Foi um nome trazido pelo Alexandre Pretzel, também da Rádio Bandeirantes. Então, vamos aguardar se será o Vitor Pereira. O Paulo Fonseca, que foi outro especulado, é um cara fora da realidade do Corinthians em termos de salário, em termos de representatividade. O cara tem mercado na Europa, ex-técnico do Shakhtar e da Roma. Mas me parece, pelo menos pelas informações, que o Corinthians realmente está buscando um estrangeiro, um cara de nome, um medalhão, um cara que chegue e tenha o respeito de todo esse elenco. E as últimas informações também dão conta de que, pelo menos eu imaginava que o Corinthians não tivesse tanta pressa, né? Porque o foco é Libertadores, não é bem assim. Essa semana a gente deve ter novidades. Então, para a gente poder ver uma melhora, né? Uma organização tática, um padrão, o Corinthians ainda não tem. A gente não sabe quem são os titulares, a gente não sabe de que forma o time joga, até porque, né, não tem um técnico efetivo. O Silvinho a gente sabia como jogava e a gente não gostava. Agora, o Fernando Lázaro, na sua primeira partida, fez as suas escolhas e tudo mais, e é óbvio que essas escolhas não serão mantidas, porque vem aí um novo profissional. Vamos aguardar para ver o que acontece. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!